crianças! Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma história bíblica. Crianças, antes da história, eu tenho que dar os parabéns para a Heloísa. A Heloísa foi a ganhadora do prêmio da semana passada. Ela acertou corretamente a pergunta sobre o livro de Daniel. A pergunta foi: por que Deus salvou Daniel da cova dos leões? Porque Daniel era temente a Deus. Parabéns, Heloísa. Continue nos assistindo. A história de hoje, crianças, está narrada em 2 Reis, no capítulo 5. E hoje eu vou falar para vocês de uma menininha que não deixou que o ódio e o rancor a impedisse de falar do amor de Deus. Essa menininha, ela foi presa por Naamã. Naamã era o chefe do exército do rei da Síria. E eles atacaram a cidade de Israel, onde a garotinha morava. E ele prendeu e levou ela para ser escrava. Ela ia trabalhar em sua casa. Ia ser a empregada de sua esposa. Naamã, criança, ele tinha uma doença horrível chamada lepra. A lepra, ela deixa ferida por todo o corpo, coça, dói. E as pessoas que têm lepra, elas naquela época elas viviam isoladas das outras, porque a lepra é uma doença contagiosa e não tinha cura. A lepra matava naquela época. E Naamã estava muito triste e ele e sua esposa estavam conversando. E ele dizia para ela que estava muito triste porque ia ter que ficar longe das pessoas que o amavam. Aquela garotinha, ela ouviu Naamã conversando com sua esposa e ela foi falar com ela. Chegando lá, ela disse assim: minha senhora, se o seu marido for procurar um profeta de Deus que mora em Samaria, eu tenho certeza que ele vai ficar curado. É o profeta Eliseu e ele fala com Deus. A esposa de Naamã foi falar com ele e ela disse: olha, aquela garota me disse que se você for em Samaria procurar o profeta Eliseu, você vai ficar curado. Naamã ficou todo animado. Ele pegou as suas roupas, vestiu direitinho a roupinha dele, colocou o sapato, e ele chamou 2 de seus empregados para ir com ele até Samaria. E foram alguns empregados com ele. E eles chegaram até a casa do profeta. Quando Naamã chegou lá, ele bateu na porta. Eliseu mandou um empregado ir falar com ele. E o empregado disse: o profeta mandou dizer que é para você mergulhar 7 vezes no Rio Jordão que você vai ficar curado. Crianças, Naamã ficou muito bravo. Ele era muito orgulhoso, afinal, ele era o chefe do exército do rei da Síria. Ele achava que todos deveriam dar honra a ele.
E ele pensou, o profeta tinha que vir me receber, tinha que colocar as mãos sobre as minhas feridas e me curar. Eu não vou mergulhar naquele rio sujo do Jordão, não. Vamos embora. E ele queria ir embora. Mas aí os empregados dele falaram, meu senhor, vá lá mergulhar. O pior, assim, o mais difícil, nós já fizemos, que nós viemos até aqui. É só você ir lá e fazer o que o profeta mandou. Crianças, ele não queria fazer. Ele disse, eu não vou. Na minha cidade, os rios são mais limpos do que esse rio Jordão. Se eu quiser, eu mergulho no meu rio, lá na minha cidade. Ai, os empregados insistiu com ele. Meu senhor, aquela garota disse que o profeta iria te ajudar, que o senhor ia ficar curado. Então, crianças, ele resolveu obedecer. E eles foram até o rio Jordão. Quando chegou no rio Jordão, Naamã tirou as suas roupas e começou a mergulhar. E ele mergulhou 1, 2, 3. Conta comigo, crianças. 4, 5. Ele olhava e não está acontecendo nada. 6. E 7. Crianças, ele mergulhou 7 vezes. E quando ele saiu do rio, ele estava curado. A sua pele ficou limpinha como a pele de um bebê. Naamã ficou muito feliz. Ele colocou as suas roupas de volta. Calçou seu sapato e foi novamente procurar o profeta. E eles foram até a casa do profeta. Desta vez, crianças, o profeta o recebeu. E ele falou para o profeta que não há Deus como Deus de Israel, que Deus cura, o único Deus que cura, que ele nunca mais iria oferecer sacrifício nenhum a outros deuses. Naamã, crianças, ele adorava a outros deuses, a deuses falsos, fazia sacrifício para as estátuas, deuses que não curam. O único Deus que cura é o nosso Deus, que é o verdadeiro Deus, o Deus de Israel. E Naamã, ele ofereceu dinheiro, ofereceu joias para o profeta, mas o profeta não recebeu. Ele disse que não fui eu que te curei, quem te curou foi Deus, eu não quero o seu dinheiro. Crianças, Naamã ficou curado. Naamã falou para o profeta que ele ia adorar somente ao Deus verdadeiro. Naamã só ficou curado porque ele ouviu falar de Deus. Olha como é importante a gente falar de Deus para as pessoas. Você, criança, deve falar de Deus para as pessoas, assim como aquela menininha. Mesmo que as pessoas te maltratem, não gostem de você, você deve falar de Deus para elas. Essa menininha tinha todos os motivos para ter raiva de Naamã, mas ela não deixou a raiva e nem o rancor tomar conta do coraçãozinho dela, porque o coração dela estava cheio do amor de Deus. Por isso, ela falou de Deus para Naamã. Apesar de Naamã ter tirado ela da casa dela, levado ela embora, ela ficou longe dos pais, trabalhando como escrava. Ela não teve raiva dele. Ela teve pena dele, de ver ele doente e triste. Por isso ela falou do amor de Deus para ele. Você, criança, deve falar também do amor de Deus para as pessoas.
Seu coração tem que estar cheio do amor de Deus. A Bíblia diz que Deus é amor. E eu também não vou falar só para as crianças hoje não, vou falar para os adultos também. Tem muitos adultos que nos assistem. Você também, adulto, deve falar do amor de Deus para as pessoas. E o desafio dessa semana vai ser para as crianças e para os adultos. Vocês devem falar do amor de Deus para as pessoas essa semana, pelo menos para uma pessoa, durante essa semana. Aí vocês vão lá no comentário e me falam para quem você falou do amor de Deus nessa semana. Combinado? E a pergunta de hoje é super fácil, hein? Quantas vezes Naamã mergulhou no Rio Jordão? Tchau! Até a próxima! Essa é a história de um homem bem doente, que pra se curar teve que ser obediente. O profeta lhe falou pra mergulhar no Rio Jordão. Depois de 7 vezes ele ficaria são. Primeiro mergulho, segundo mergulho, terceiro mergulho, quarto mergulho, quinto mergulho, sexto mergulho, sétimo mergulho. E Deus curou Naamã. Muito bem, crianças, esta é a história de Naamã. Agora nós vamos cantar tudo de novo, mas bem devagar. Essa é a história de um homem bem doente, que pra se curar teve que ser obediente. O profeta lhe falou pra mergulhar no Rio Jordão. Depois de 7 vezes ele ficaria são. Primeiro mergulho, segundo mergulho, terceiro mergulho, quarto mergulho, quinto mergulho, sexto mergulho, sétimo mergulho. E Deus curou. Gostei de ver, crianças, o devagar foi muito bom. Mas agora o desafio é cantar tudo de novo, mas bem rápido, quero ver. Essa é a história de um homem bem doente, que pra se curar teve que ser obediente. O profeta lhe falou pra mergulhar no Rio Jordão. Depois de 7 vezes ele ficaria são. Primeiro mergulho, segundo mergulho, terceiro mergulho,